Oi, amoras! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Por aqui eu tô bem. Tô muito feliz com algumas coisas que estão acontecendo na minha vida. E também com a coragem, né, de vir aqui gravar, me expor, expor meus pensamentos, minhas reflexões para vocês. Eu acho que tá sendo muito interessante. Eu sempre refleti sobre muitas coisas da nutrição. E finalmente, né, tá aqui compartilhando e talvez algumas pessoas se identifiquem com esses pensamentos pensados, com essas viagens minhas. Mas eu acho que não é tão viagem assim. Eu recentemente participei de muitos eventos do mês do e da nutricionista. E nesses eventos, né, muitas mesas muito boas. E uma temática, né, que sempre aparece e que a gente está fomentando cada vez mais é sobre a discussão, né, da nutrição nas redes sociais. Né, esse espaço que é um espaço muito democrático, né, que cabe aí todo mundo. Não sei, será? Fica aí o questionamento. Mas que é um espaço aberto, né, em que a gente pode aparecer de diferentes formas, né? E dentro desse debate, né, da nutrição nas redes sociais, vem o debate sobre a ética profissional, né? O que é que devemos, o que é que não devemos fazer nas redes sociais, porque, como eu já trouxe aqui em vídeos anteriores, né, nós somos uma profissão regulamentada. Então, se a gente escolhe aparecer nas redes sociais como nutricionista, a gente tem deveres diante da sociedade. Isso não tem negociação, né? A gente tem deveres. A gente também tem direitos enquanto profissionais, mas a gente precisa seguir um código de ética. E muitos colegas e muitas colegas, né, não vão concordar com o código de ética, mas essa é uma construção que precisa ser feita e de forma coletiva, né? Então, quando a gente faz parte de algo coletivo, como uma categoria profissional, como a de nutrição, a gente precisa se implicar numa discussão coletiva, porque o coletivo ele é feito de diversos atores e precisa pensar no bem comum, né? E qual é o bem comum para a nutrição, né? Essa é uma pergunta que talvez muitos não tenham refletido ainda sobre isso. Mas participando desses eventos, né, ficou cada vez mais forte, né, o quanto a saúde como um direito é um bem comum para a nutrição, né? Esse assim é o que eu trago assim nesse momento. Eu acho que a saúde da população, né, a saúde coletiva da população é um bem que a gente precisa entender como um bem comum dentro da nutrição, fomentar isso, né? E essa discussão da ética profissional, né, ela tem sido cada vez mais forte. Né? São inúmeros os profissionais que têm violado o código de ética, por exemplo, dentro das redes sociais. O nosso código de ética ele é muito explícito, por exemplo, em relação à divulgação de antes e depois de pacientes, na divulgação de marcas, por exemplo. E eu acho que é muito interessante o que acontece. Né? Eu acho que enquanto profissionais de saúde, a gente precisa resgatar de fato qual é a nossa atuação, né? Qual é o nosso papel social, né? E seguir, sabe, assim, nesse propósito, seguir com essa convicção do nosso valor dentro da sociedade e tentar seguir menos o que está todo mundo fazendo e sermos mais convictos sobre o nosso papel, sermos mais decididos sobre os caminhos que a gente quer seguir. E eu acho que esse caminho ele é um caminho que precisa ser coletivo, né? Então, por exemplo, né, nos firmarmos enquanto profissionais que atuamos baseado em evidências, né? Mostrarmos de fato o nosso valor e pensarmos no bem-estar de fato da população. Então, muitas pessoas não pensam no impacto que tem
no fomento das imagens de antes e depois, por exemplo. Mas a gente está em setembro, né? Lembrando que setembro amarelo, né? Sobre que traz aí uma temática muito sensível para a nossa sociedade, mas que a gente precisa falar cada vez mais, né? Que é relacionada à nossa saúde mental. E uma questão que está muito relacionada sobre a publicação de antes e depois, né, e o fomento a padrões corporais, né, que as pessoas, né, estão implicadas em seguir, né, em adquirir, tem impactos na saúde mental da população. Então, a justificativa, né, para nós nos cuidarmos em relação à publicação de antes e depois, por exemplo, é muito relacionada tanto a termos a, o conhecimento, primeiro, de que os resultados de uma prescrição, né, dietética, né, nutricional, ele é diferenciado para cada paciente. Né? Então, os pacientes eles não vão atingir, né, o mesmo tipo de corpo, né, o mesmo resultado, mesmo seguindo a mesma dieta. Né? E o resultado de um paciente corporal, né, que aí a gente precisa pensar sobre a indústria da estética também, ele não necessariamente precisa ser entendido como algo que é superior, que é algo que é moralmente melhor, que é melhor do que outros resultados corporais, né? Ou outros formatos corporais. Tem esse aspecto e também tem o aspecto da saúde mental que está relacionando, né, a estética, né, ao fomento a um tipo de estética corporal, aos transtornos alimentares, né? E isso a gente precisa ter atenção. E aí eu indico que a gente, né, enquanto profissionais, nos munda, né, de conhecimento sobre esses impactos, né? E assim, gente, eu participei desses eventos, né? E aí, como eu trouxe esses eventos, teve debate, né, sobre a nutrição nas redes sociais. E o último que eu tive agora em São Paulo, teve uma mesa especificamente sobre isso, né, com uma nutricionista fazendo uma palestra. E eu achei bem interessante porque ela trouxe, na verdade, como nós, né, enquanto nutricionistas, podemos atuar nas redes sociais de uma forma ética. Né? A questão não é a gente não atuar nas redes sociais. A questão é a gente atuar nas redes sociais, mas de uma forma que respeite o nosso código de ética e que a gente tenha, né, mostre uma ética profissional valiosa, né, e que valorize a nossa profissão, né? E aí eu achei bem interessante, eu trouxe aqui anotadinho, lá do congresso, inclusive, os elementos que ela trouxe, né, que nós devemos usar, né, se a gente quer ir para as redes sociais, né, ou se a gente já está nas redes sociais, mas de uma forma ética. E aí, primeiro, né, ela trouxe assim, qual é o objetivo do profissional para estar nas redes sociais? Né? É definir muito bem esse objetivo, né, para que a forma que você vai aparecer nas redes sociais contemple, né, o objetivo que você quer. Então, se você quer vender o seu trabalho, né, se você quer aparecer para poder angariar, né, ali pacientes, né, então esse é o objetivo. Então, você vai fazer toda uma atuação, né, referente a esse objetivo, né. E aí ela trouxe uma das coisas que muitos nutricionistas não fazem, mas que é obrigatório, tá? Colocar o CRN no perfil. Gente, isso nos diferencia, tá? Vamos colocar os nossos CRNs nos nossos perfis nas redes sociais, tá? Então, a habilitação profissional, né, que é a nossa carteirinha, gente,
Isso é extremamente valioso. É isso que nos diferencia do blogueiro, do influenciador. E isso dá uma confiança para os pacientes. Então, se você está habilitado no conselho regional, né, você é um profissional habilitado para atuar em sociedade. Né? Então, isso tem que ser visto como algo valoroso, né, valioso. Então, a gente precisa colocar também que ela trouxe a nossa área de atuação no nosso perfil, colocar o nosso contato profissional no perfil. Uma coisa que eu achei bem legal é que em outra palestra, não foi nessa, foi explicado a diferença entre a área de atuação e o nicho, né? Então, a área de atuação é algo mais ampliado, né? E o nicho é algo muito mais específico, tá, gente? Então, o nicho, nossa área de atuação pode ser na saúde da mulher, por exemplo, e o nosso nicho pode ser mulheres com endometriose, né? Então, é aquela atuação muito mais especializada, sabe? E aí, é interessante, eu achei interessante essa diferenciação. A gente precisa colocar o nosso contato profissional, né? E isso, gente, precisa estar também atualizado nos dados do conselho, tá? É muito importante. Planejar os conteúdos, né, que serão postados para informar a população, né, e mostrar ali que você tem um conhecimento sempre baseado em evidências científicas, né? Que é uma coisa que eu estou sempre batendo na tecla aqui, né? E que é o que também foi muito fortalecido nesses eventos do último mês. Precisamos basear nossa atuação em evidências científicas. É isso que vai nos diferenciar de todas as outras pessoas que estão nas redes sociais falando sobre alimentação. E aí eu fico muito tranquila, né? Porque, gente, a gente não pode ter medo das outras pessoas estarem falando sobre alimentação. A gente tem que se fortalecer, se valorizar e mostrar por que o que a gente está trazendo é valioso de verdade, sabe? E além disso, né, uma coisa também é a gente fazer, né, as nossas publicações fundamentadas de forma científica, mas também a gente trazer fundamentações científicas com criticidade. Então, a gente precisa estar atento às questões de conflitos de interesse dos estudos. Então, saiu um estudo falando sobre refrigerante não fazer tão mal assim, né? Mas aí, gente, a gente precisa ir lá no estudo, ler o estudo e ver lá a questão do conflito de interesse. Quem é que está financiando esse estudo? E fora que a gente precisa também saber ler um estudo, né? Especificamente se foi um estudo randomizado, né? Um ensaio clínico, a gente precisa entender para poder de fato julgar se esse estudo ele pode ser ali válido ou não, né? Mas sempre também atento a essa forma que o estudo ele foi produzido, né? A metodologia do estudo. A nossa interação com o público, né, ela trouxe também de uma forma bem interessante, né, como a gente precisa se comportar com o público de uma forma ética, né, e também ter cuidado com a nossa interação por aplicativos de mensagem, né? Então, se a gente traz, né, que a gente vai entregar o nosso plano alimentar para o paciente em uma semana, por exemplo, a gente precisa cumprir esse prazo. Então, ela trouxe uma perspectiva assim bem ética sobre a nossa atuação, né, enquanto profissional. Ela trouxe em relação à questão da divulgação, né? Então, por exemplo, o profissional ele pode sim divulgar o preço das suas consultas, né, do seu programa nutricional, por exemplo, mas sempre de acordo com o piso, né, salarial da sua região. Mas o que não pode acontecer? Associar a promoção, né, porque aí vem a questão de você estar... Gente, esqueci a palavra agora, tá? Sendo desleal, né, com a categoria, né? Tipo, não... Essa concorrência desleal. Desculpa, gente. Concorrência desleal. Que ela trouxe em relação a isso. Que também é um ponto do código de ética que não pode, tá?
Pode divulgar os feedbacks dos pacientes, né, os resultados qualitativos dos pacientes, né, então melhora de sono, né, melhora do apetite, enfim, que são coisas que podem ser trazidas como feedback que vai valorizar a consulta e que não está relacionado com aquele antes e depois, né, que eu comentei no início. E outra questão que é em relação às marcas. Ela trouxe também em relação a isso, né? Então, a gente pode estar trazendo nas nossas redes sociais informações técnicas importantes sobre o valor nutricional dos alimentos, né? Técnica e eu adiciono crítica, tá? Sem necessariamente mostrar as marcas que estão relacionadas a esses produtos, né? Então, a gente pode valorizar muito mais as informações, né, as orientações à audiência sobre as informações nutricionais, né, do que necessariamente mostrar a marca específica, né? Ou seja, a gente não associar a nossa categoria a nenhuma marca, né? A indústria ela tem um lado, né, e não necessariamente é o lado da saúde, né? E a gente precisa mostrar o lado que a gente está, né? Então eu estou defendendo isso aqui, né? Que o nosso lado é o lado da saúde, que é esse bem comum da população, né? E em relação aos estudantes, né, também, tem muitos estudantes que estão começando a postar nas redes sociais. E aí uma discussão né, gente, assim, como assim o estudante, né, já tem estudante que já está falando, trazendo questões relacionadas à prática profissional, e isso de fato não pode, né? Mas aí lá nesse evento, né, teve uma nutricionista que trouxe, né, que assim, que os estudantes eles podem, né, aproveitar esse momento da graduação para mostrar a vida enquanto estudante, né? Não querer se mostrar como um profissional já, mas se mostrar como um estudante, né? E mostrar toda a sua preparação, né, para ser um profissional de confiança, né, para ser um ótimo profissional, né? E inclusive se tornar referência, né? E nesse processo também referenciar os seus professores, enfim, trazer uma outra perspectiva para essa atuação nas redes, né? Não necessariamente focada na atuação profissional, mas seguindo ali o seu momento mesmo enquanto estudante. Né, mostrar suas experiências nas aulas, né, práticas, por exemplo. Eu acho que isso é muito interessante e, inclusive, valoriza a própria nutrição, né? E aí uma coisa que eu achei bem interessante que eu anotei aqui é que a ética aumenta a credibilidade profissional diante da sociedade. E eu super concordo, gente. Eu acho que sermos um profissional ético nos coloca em um outro lugar, né? Para mim, me coloca num lugar muito valioso, né? Eu ser vista como uma profissional ética, né? Eu acho que a gente também pode escolher como é que a gente quer ser visto, né? Dentro da nosso campo de atuação, né? Entre os nossos colegas também. Eu achei, assim, que foram esses elementos, né? Que eu anotei dessa palestra, né? E eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que é muito importante, muito interessante também. E a gente sai daquele lugar de só julgar, né? Dizer o que não pode, né? Mas aqui eu trouxe alguns elementos que ela colocou que nós podemos fazer para ter uma atuação ética nas redes sociais, né? Eu acho que mostrar o nosso valor dentro das redes sociais é super interessante, é extremamente necessário, né? Ainda mais diante de um processo de desinformação em saúde que nós estamos vivendo, né? Então, acho que faz parte desse processo, né? Da valorização da nossa profissão, que é a nutrição. É isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês essas minhas anotações. Eu fico encantada, assim, com essa possibilidade de eu estar compartilhando esses aprendizados, né, que a gente tem, que a gente vai se fortalecendo no meio do caminho e poder disseminar para vocês.